Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de discipulado, desta vez sobre a série Santificação, nossa segunda aula sobre esse tema, refletindo sobre a importância da Palavra de Deus nas nossas vidas. E eu quero começar essa aula trazendo um texto bastante conhecido, se alguém está em Cristo, nova criatura é, algumas versões dizem assim, mas na verdade no original, nova criação. Nós fomos criados em Cristo Jesus, regenerados, nascidos de novo e somos participantes de uma nova criação, tendo Cristo Jesus como cabeça que rege essa nova criação. Outrora nós éramos regidos pela natureza adâmica, por um cabeça chamado Adão, que a priori tinha a natureza de filho de Deus, mas ao transgredir e ao pecar, ele se torna filho do pecado e rege como cabeça essa criação que posteriormente passa a ser chamada de velha criação. Porque em Cristo, se nós nascemos de novo e o recebemos pela fé, crendo em sua obra salvífica, expiatória, redentora, ali naquela cruz do Calvário, pelo poder da sua ressurreição, ele habilita o nosso espírito a ser ressuscitado com ele, regenerado, justificado, adotado, santificado e até chegar à etapa de glorificados em Cristo Jesus. E tudo isso faz parte da nova criação que temos e que estamos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação é. E essa nova criação, ela não tem mais a influência do pecado. À medida que eu entro em processo de comunhão com Deus, comunhão com Cristo e sou separado do pecado para o reino de Deus, para vaso de honra e excelência para a glória de Deus, essa influência do pecado que outrora nos atingia, nós vamos nos distanciando. A mente de Cristo vai sendo formada em nossa vida. Os valores de Cristo vão sendo impregnados em nosso homem interior. A palavra de Deus vai construindo um alicerce sólido em nosso coração. E todo o nosso ser começa a exalar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nós precisamos crescer em santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14 nos diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. John MacArthur traz um conceito de santificação em seu livro chamado A Verdade sobre o Senhorio de Cristo. E neste livro ele dá a definição de santificação. É a operação contínua do Espírito Santo nos cristãos, fazendo-os santos e se conformar com ao conformar o nosso caráter, as nossas afeições e o nosso comportamento à imagem de Cristo Jesus. Isto é a santificação, moldar nossas afeições, moldar nossa vontade, moldar nossos sentimentos em um molde, em um modelo que é Cristo. Não é à toa que na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, o mesmo apóstolo nos diz que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não vivo mais eu. Watchman Nee, quando estava ali na sua obra missionária na China e preso, teve uma experiência muito singular de sair à rua gritando, morri, eu morri, eu morri. Ele havia descoberto que de fato essa vida triunfante, essa vida plena que reside em Cristo, ele havia compreendido que não era o esforço próprio, não era o esforço humano que traria sobre ele a experiência da santificação, mas era simplesmente um ato de entrega, um ato de rendição, um ato de submissão a partir de um relacionamento com Deus e de descanso, onde ele se entregaria à perfeita vontade de Deus e não permitiria que no seu homem interior o pecado regesse e influenciasse a sua vida. Mas o mesmo Espírito que habitava nele, o Espírito de Cristo, mortificaria diariamente as obras da carne, as paixões da carne. E há muitos nesse universo cristão, no universo evangélico, onde muitos pensam
talvez por uma ausência de doutrina bíblica, ausência de um exame com mais profundidade e acuidade das Escrituras Sagradas. Talvez eles discernem o contrário, de que a santificação é uma obra e uma construção do esforço próprio do homem, da ação humana. Mas não é isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, e você verá esse versículo na tela, que é o Espírito Santo que luta contra a nossa carne. A minha carne luta contra o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo luta contra a minha carne. E na medida que eu me inclino para as coisas do Espírito, na medida que eu me inclino para o senhorio de Cristo, para um relacionamento com Cristo, pautado numa relação harmoniosa de amor, desejando conhecê-lo e andar com Ele em fé e obediência, em adoração, em oração, em comunhão, nós começamos de uma forma espontânea, por um princípio chamado amor. Nós vamos nos submetendo a Ele e, concomitante, Ele vai mortificando as obras da nossa carne. Não se esqueça disso. Não é o seu esforço que trará a santificação. Não é o número de orações, não é o número de jejuns, não é o número dos exercícios disciplinares na sua força e no seu braço que trarão ali a santificação para você. A santificação é uma obra do Espírito Santo, é uma obra que é uma construção do Espírito a partir da rendição do nosso coração a Ele, e Ele vai sedimentando a sua mente, os seus valores, a sua vontade, e eu vou descobrir que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem prazer em construir e realizar esta obra a partir da palavra introdutória da carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a obra há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Uma grande batalha que Paulo traz nessa doutrina de santificação, descrita e narrada em Romanos capítulo 7, é que o bem que eu quero fazer da lei de Deus que está em minha mente, eu não consigo cumprir essa lei de Deus fazendo bem a partir do meu desejo da minha mente, porque eu descubro que existe uma outra lei dentro do meu coração e essa lei se chama pecado. Quando nós estudamos Romanos com mais propriedade, que é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, ou talvez a mais importante, porque essa carta nos aponta o Evangelho de Cristo. Embora nós chamamos a Epístola de Paulo aos Romanos, os teólogos nos dizem que esta carta deveria ser chamada o Evangelho do apóstolo Paulo. E eu quero deixar um dever de casa para você ao longo desses dias. Estude Romanos, leia Romanos capítulo 6, capítulo 7, 8, e nós vamos juntos na próxima reflexão trabalhar sobre santificação a partir do Novo Testamento, usando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos para tratar dessa área tão singular. Deus tem prazer em santificar o nosso coração, porque aquele que nos elegeu desde a eternidade nos chamou, esse também nos conheceu, esse nos justificou, ele também nos santificou e naquele dia haverá de nos glorificar, completando a sua obra até que o nosso espírito, alma e corpo, como diz Paulo aos Tessalonicenses 5:23, na sua primeira carta, sejam conservados íntegros e plenamente irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, no nosso estudo, Deus abençoe sua vida, Deus guarde o seu coração debaixo da sua graça. Muito obrigado.